Bom, gente, bom dia, né? Nós estamos agora iniciando a aula sobre o tema 4. Esse é o último capítulo, o último tema que nós vamos ver no ano de 2020. Portanto, hoje vocês têm aí falando sobre os principais problemas no espaço rural. Na próxima semana, o que nós vamos ter disponíveis para vocês é a revisão. No entanto, as aulas gravadas elas vão ficar disponíveis no sistema para que vocês também possam visualizar no momento em que vocês acharem oportuno durante o período que vocês estão estudando. Em relação aos principais problemas no espaço rural, são vários. Né? Se na cidade existem várias precariedades, no campo muito mais. Inicialmente, a gente tem duas imagens, uma é de uma escola, de um assentamento dos sem terras, são agricultores que estão em áreas assentadas à espera de um pedaço de terra para que eles possam produzir. Então, as escolas normalmente são escolas improvisadas. Já a outra imagem, nós temos um pequeno posto de saúde. Os postos de saúde nas áreas rurais, obviamente, têm um serviço limitado, devido à distância do local, serve para um atendimento inicial. Né? Então, nós vamos tratar desses problemas sociais que atingem a população do interior da área rural. Né? Então, a falta de serviço público é um dos principais fatores que contribui para os problemas sociais. A falta de saúde, ou seja, de hospitais, a falta de escolas. As escolas da rede rural têm uma dificuldade na acessibilidade, é difícil o acesso, as crianças, por questão da falta de nutrição, também não obtêm o aprendizado adequado. Então, na maioria das vezes, essas escolas de área rural, muitas vezes não têm uma infraestrutura necessária para receber a criança, ou até mesmo tem a falta de professores, de profissionais que possam trabalhar com a educação nessa região. O saneamento básico é muito precário, muitas vezes em áreas rurais nem se tem o saneamento básico, e isso, infelizmente, dissemina várias doenças, né? Então, são realidades que existem nas áreas rurais, não diferentes das áreas urbanas, mas que a gente vê que a precariedade é bem maior, porque está em lugares mais distantes. Um dos principais problemas sociais é realmente a concentração de terra na mão de poucas pessoas. Então, essa questão da concentração de terra é uma coisa antiga, histórica, já vem desde o período das capitanias hereditárias, onde as propriedades passavam-se de pai para filho, e aí a gente vê uma distribuição de terras desigual, onde poucas pessoas têm um poder aquisitivo maior, tem uma concentração de terra maior. Esse grande pedaço de terra, nós damos o nome de latifúndios. E na maioria das vezes, esses latifúndios estão destinados a um tipo de produção agrícola. Ou cana-de-açúcar, que é o caso aqui do Nordeste, ou café no Sudeste, ou algodão, ou produção de soja no Centro-Oeste. Então, são grandes áreas de extensões territoriais pertencentes a uma pessoa. E aí a gente vê que essas áreas que são bem produtivas são pouco aproveitadas, porque na maioria das vezes, de um modo geral, quem tem muita terra utiliza uma parte dela, e aí é onde acontecem os problemas, porque outra parte da terra que não é utilizada é considerada improdutiva, ou seja, ela não produz, ela está ali parada. E, obviamente, está na lei de 1984, que é a Constituição Federal Brasileira, que diz que as terras elas têm que ser produtivas. Então, elas têm que atingir a função social. O que seria a função social? Produzir. Uma das coisas para a produção é não faltar alimento para a população brasileira. E aí é impossível se pensar, ou melhor, é possível, mas é ruim se pensar. Nós sabemos que com tanta terra ainda falta alimento para uma parte da população. E aí aqueles camponeses, aquelas pessoas que vivem no campo, que muitas vezes trabalham para esses grandes latifundiários, né, trabalhavam no corte da cana, trabalhavam na lavoura do café, trabalhavam em vários tipos de lavoura, têm ao longo do tempo perdido o seu emprego, o seu posto de trabalho, porque estão sendo substituídos, de um modo geral, pela mecanização.
os grandes latifundiários têm investido em máquinas que vêm substituindo o trabalho humano, e isso faz com que esses camponeses se unam a movimentos exigindo os direitos por um pedaço de terra. Mas não é qualquer pedaço de terra, é aquela terra da qual eles julgam ser improdutiva, uma terra que está parada, não está sendo utilizada. E aí, o objetivo é fazer o que nós chamamos de reforma agrária, tá? Esses movimentos sociais do campo, que vocês começam a ver aí as imagens, né, eles lutam por conta dessa desigualdade no campo, onde poucas pessoas têm muitas terras e uma quantidade muito grande de pessoas não tem nem onde plantar, não tem como plantar, sabe utilizar a terra, mas não tem terra à sua disposição. Né? Muito simples nós dizermos, eles que lutem para comprar. Lutar como? Trabalhar como? Onde o que eles sabem fazer é ser agricultores, é cuidar da terra e não tem terra disponível para eles. Vocês podem ver na imagem de baixo, tem assim, terra para produzir comida, não ao deserto verde, o que significa que este mundão de terra que vocês estão vendo aí na imagem, na foto abaixo, né, ela não está produzindo nada, ela está ali parada, enquanto muitas pessoas precisam de um pedaço para plantar alguma coisa. Tem gente que planta a macaxeira, o inhame, a batata, né, legumes, frutas, enfim. Então, o que acontece? É necessário, né, o governo fazer o que nós chamamos de reforma agrária. Quem reivindica isso? Os movimentos sociais do campo, no caso, o MST. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, eles lutam por uma divisão justa de terras. Então, muitas vezes, aquela terra que está improdutiva, eles esperam que o governo pegue essas terras, indenize o proprietário, né, e ali eles possam ali fazer uma redistribuição em tamanhos iguais para que as famílias possam ali produzir, tá? Essas terras chamadas improdutivas, os trabalhadores eles podem tratar a terra e fazer em pequenos pedaços, né, uma grande produção destinada às feiras, destinada à própria subsistência. Boa parte da agricultura que a gente vê em feiras, né, em mercados públicos, vem de assentamentos de sem terra, vem da agricultura familiar, de pequenos pedaços de terra. Os movimentos sociais do campo, vocês estão vendo aí a imagem desses agricultores que em marcha eles buscam, né, os órgãos públicos federais, né, que faça que ocorra essa reforma agrária. Lembrando, a reforma agrária é a redistribuição de terras, não é toda a terra, e sim aquelas que são consideradas improdutivas. Então, aí vocês estão vendo a imagem dos trabalhadores sem terra, muitas vezes eles ficam às margens das estradas, em alguns assentamentos, até que o governo venha e tome um posicionamento. Existe um órgão do governo federal que é que intermedia os acordos entre o proprietário da terra e o governo para fazer a redistribuição da terra, que é o INCRA, tá? Aí o que acontece? Vejam bem, esses problemas ambientais que ocorrem no campo são decorrentes também do excesso, tá? Então, esse excesso é decorrente muitas vezes do uso de agrotóxicos, o uso da água mal utilizada. Pode perceber aí nas duas primeiras imagens, nós temos uma irrigação por gotejamento, que é o cano furadinho, onde a água vai gotejando. Esse gotejamento ele já é o suficiente para hidratar o solo, tá? Já a outra técnica, vocês começam a ver essas espécies desses chuveirinhos que ficam circulando com a água. Ali fica muito tempo num lugar só, o que acaba sendo um desperdício de água, ok? Outra coisa é a questão do desmatamento. Trata-se de um problema ambiental. Muitas vezes esse desmatamento ocorre, na maioria das vezes hoje no Brasil, em diversas áreas, principalmente nas áreas próximas à floresta amazônica,
é causado por conta para se abrir áreas de pasto para a produção do gado, para a produção agrícola de muitos produtos como o algodão e a soja, principalmente na região centro-oeste do Brasil. Então, com isso, obviamente, além da extinção de várias espécies de plantas, de vegetais, existe a extinção dos animais, que muitas vezes buscam um outro abrigo, tendo em vista que a floresta está sendo desmatada. Outra parte relacionada aos problemas ambientais é a perda de nutrientes do solo. Então, a perda desses nutrientes do solo vem causando o que nós chamamos de erosão, de processo erosivo, tá certo? E aí, obviamente, com o desmatamento, para dar lugar à produção agrícola ou ao pasto, né? Obviamente, o uso contínuo de máquinas faz com que nós tenhamos esse tipo de erosão que vocês estão vendo aqui nessa última imagem. Então, a gente está vendo aqui, ó, a diferença, né, do uso da água. Então, muitas vezes, com o desperdício, é muito comum nas lavouras, o desmatamento e também a erosão do solo. Esses são problemas que nós temos na área rural. Outro ponto que é importante que vocês vejam é que toda a área de campo, nós temos uma preocupação com a arenização. O que seria isso? É exatamente a areia que fica em uma parte do solo, e se esse solo não for bem tratado, for muito explorado, principalmente pela ação do homem, a ação antrópica, pode ocasionar uma arenização. Então, vocês podem ver aqui, ó, essa primeira imagem, nós temos aqui um pouco da vegetação, como se fosse campos, mas percebam que essa parte alta, né, ela pode vir a ter uma erosão. E ao ter uma erosão, né, onde parte desta camada pode vir a descer, a areia que está nessa parte superior, ela pode vir parar nesta parte mais da planície. Como vocês podem ver aqui, a gente vê aqui uma máquina, né, que de forma contínua, ou ao extrair a vegetação, ou extrair o relevo dessa parte, vem a causar, né, a consequência é o desmoronamento, a erosão, e aí nós só vemos os bancos de areia sendo formados. Isso ocasiona a arenização. Como vocês podem ver aqui, ó, essa área, esse relevo, ele está de forma que sofreu uma arenização. Consequência disso, não torna-se propício para a agricultura. E aí vão se perdendo os nutrientes, não é possível se produzir numa área com areia. Outro ponto é a contaminação das fontes de água. A gente está vendo aqui uma pessoa pulverizar uma plantação. Essa pulverização é feita através de agrotóxicos. E esses agrotóxicos, além de retirar as pragas, que muitas vezes atingem várias lavouras, esses agrotóxicos eles ficam no solo e nas plantas. Num período onde há a irrigação ou até mesmo chuva, esse agrotóxico vai penetrar na terra e vai chegar até os lençóis freáticos, contaminando as águas. Então, isso é uma preocupação muito grande, principalmente dos engenheiros agrônomos. Produzir, né, indicar nas agriculturas tipos de produtos, fertilizantes e agrotóxicos que agridam menos o meio ambiente. No entanto, na questão agrícola, a gente percebe que cada dia que passa vem aparecendo mutações, muitas outras pragas de insetos em algumas lavouras, e aí a gente percebe que o uso de agrotóxicos tem sido muito mais do que o normal. O que acontece é que os produtores não querem correr o risco de perder suas lavouras, né? E aí vem alguns desafios, exatamente para evitar o uso desses produtos. Alguns desafios, um deles é a agroecologia, né? Essa agroecologia, eles tentam produzir da melhor forma possível, evitando utilizar produtos químicos. Então, a gente vê, um dos principais pontos é a preservação do meio ambiente. Então, existem os produtores rurais que fazem isso, na maioria das vezes são produtores de pequenas propriedades, que fazem a policultura, onde na mesma propriedade ali eles plantam
várias coisas, eles fazem a horta, eles produzem raízes, eles ali também criam animais. Então, isso nós temos com isso vários tipos de produtos sendo plantados no mesmo ambiente, o que é bem diferente do que você ter uma propriedade com um tipo de produção agrícola, onde o solo ele cansa. E aí, o fato de você produzir várias coisas, fazer o regime de policultura, vai fazendo com que o solo se fertilize. E aí nós temos a manutenção da biodiversidade. Uma outra coisa é a redução do uso de insumos agrícolas, tá? E aí, quando a propriedade ela é menor, a gente percebe que a população usa menos produtos químicos, utilizam mais produtos naturais. Outra coisa que eles fazem é a formação de cooperativas. Esses pequenos produtores, eles se unem, produzem tudo o que eles produzirem, eles comercializam juntos e dividem o lucro. E isso facilita para que todos eles se unam e um cuide da propriedade do outro. Tá? Esse é o regime de cooperativa. Já a agricultura orgânica, hoje no Brasil, tem tido um ganho muito grande, mas a gente vê que a agricultura orgânica, na nossa realidade, é uma agricultura, ou seja, o produto orgânico ele tende a ser muito mais caro nos supermercados, tá? Então, o que seria a agricultura orgânica? Ela é mais preservada, não utiliza insumos químicos, nenhum tipo de agrotóxico. Para isso, necessita de um número maior de pessoas para cuidar da lavoura. As lavouras também são menores, não são em grandes propriedades. Eles usam fertilizantes sim, mas são fertilizantes naturais para o solo. Tá? Eles criam animais livres, de modo que esses animais eles acabam sendo responsáveis em disponibilizar dos seus excrementos, disponibilizar de adubos para o solo, tá? E ali eles vão utilizando antibióticos, né, e hormônios decorrentes dos animais, para que ali eles possam fazer a horta orgânica. Então, eu coloquei aí essas imagens para vocês entenderem o que é uma horta orgânica. Hoje seria a solução mais apropriada para o nosso país. No entanto, o que a gente sabe é que esses produtos orgânicos, porque demanda mais tempo na produção, eles não produzem em menor tempo, como as grandes propriedades agrícolas, eles levam mais tempo, requer maiores cuidados, mais gente trabalhando, e isso, infelizmente, faz com que esses produtos venham a ser um pouco mais caros do que os demais produtos. Em Maceió, o que eu conheço é o Palato, ele tem uma área só de produtos orgânicos, muito bom, cada legume, cada fruta belíssima, mas a gente percebe que, comparando com os demais, é um pouco mais caro, e aí acaba a acessibilidade para aquelas pessoas de menor poder aquisitivo. No entanto, a gente vê nos interiores, né, a gente vê em feiras livres, pessoas que vendem produtos e diz logo, é orgânico, livre de conservantes, livre de agrotóxicos. Também tem, né? Normalmente, esses produtos vêm de assentamentos, de movimentos agrários, tá? E com isso, nós finalizamos o tema 4, falando, né, sobre os problemas na área rural. E agora eu vou dar uma pausa para que a gente possa abrir para as perguntas, as dúvidas.